Chegamos agora à resolução das equações do segundo grau completa. Aquelas equações do segundo grau onde os três coeficientes, o a, o b e o c, são diferentes de zero. Então nós temos aqui a forma geral da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A primeira coisa que nós temos que fazer é o cálculo do discriminante, que é o famoso delta. Está aqui a fórmula do discriminante. Ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Por que é importante você calcular o discriminante? Porque ele vai determinar a natureza das raízes da nossa equação do segundo grau. Quando delta for positivo, ou seja, quando delta for maior que zero, a equação vai ter raízes reais e diferentes. Quando delta for nulo, delta igual a zero, as raízes são reais e iguais. E quando delta for negativo, dizemos que a nossa equação do segundo grau não tem raízes reais. E após calcular o discriminante, nós vamos utilizar a famosa fórmula de Bhaskara para calcular as raízes da equação do segundo grau. A fórmula de Bhaskara é essa aqui. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2a. Na prática, como funciona isso? Vamos ver um exemplo. Uma equação do segundo grau aqui, onde os coeficientes a, b e c valem 1, menos 3 e menos 4. Primeiro, vamos calcular o discriminante. Fórmula do discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Então, teremos menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Na outra linha, vamos ter 9 mais 16, que vai dar 25. Observe que 25 é maior que zero, 25 é positivo. Portanto, as raízes dessa nossa equação do segundo grau, elas são chamadas raízes reais e diferentes, ou reais e distintas. Calculando as raízes, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. É muito importante, toda vez que você for usar a fórmula, você escrever ela para você memorizar. Vai chegar um momento que você não vai precisar mais ficar olhando em lugar nenhum a fórmula. Substituindo os valores que nós temos, estão aí. X vai ser igual a 3, porque esse sinal negativo vai fazer o sinal de dentro do parênteses trocar, mais ou menos a raiz quadrada de 25 é 5, tudo isso dividido por 2. A partir daqui, nós temos duas raízes, x1 e x2. x1 vai ser 3 mais 5 dividido por 2, vamos obter 8 dividido por 2, 4. Encontrei a primeira raiz. A segunda raiz, 3 menos 5 dividido por 2, menos 2 dividido por 2, igual a menos 1. Conjunto de solução da equação do segundo grau, conjunto de solução que tem os valores menos 1 e 4. As raízes da equação do segundo grau são os valores que tornam a igualdade nula, ou seja, são os valores que, se você substituir no lugar de x aqui e aqui, nós vamos obter uma igualdade. Mais dois exemplos para vocês. Segundo exemplo, x ao quadrado menos 3x mais 2. Nesse exemplo, o a vale 1, o b menos 3 e o c vale 2. Primeira coisa, calculando o discriminante. Então, substituindo os valores que nós temos, nós vamos chegar ao discriminante. 9 menos 8 vai dar 1. 1 é maior que zero. Portanto, as raízes são reais e distintas, ou reais e diferentes. Calculando as raízes, x é igual a fórmula de Bhaskara menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Substituindo os valores, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que o delta foi 1,
dividido por 2 vezes 1. X vai ser igual a 3, mais ou menos 1, dividido por 2. A partir daqui, nós temos duas raízes. A primeira a gente usa o sinal positivo e a segunda a gente usa o sinal negativo. 3 mais 1 igual a 2, vamos ter 4 dividido por 2, que é igual a 2, primeira raiz. Segunda raiz, 3 menos 1 dividido por 2, 2 dividido por 2, que é igual a 1. Conjunto solução dessa equação de segundo grau, um conjunto que tem os valores 1 e 2, ou seja, os valores que tornam essa igualdade aqui verdadeira são 1 e 2. Exemplo 3. No exemplo 3, os coeficientes A, B e C são 1, menos 6 e 8. Cálculo do discriminante, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Ficaremos com 36 menos 32. 36 menos 32 é igual a 4. 4 é maior que zero. Portanto, as raízes são reais e diferentes. As raízes dessa equação de segundo grau são reais e diferentes. Calculando as raízes, utilizando a fórmula de Bhaskara, menos 6, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2 vezes A. Então, ficaremos com 6 mais ou menos 2 dividido por 2. A partir daqui, vamos ter as duas raízes. x1, 6 mais 2 dividido por 2, 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2, 4, primeira raiz. Segunda raiz, 6 menos 2 dividido por 2, 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Conjunto, solução, conjunto que tem os elementos 2 e 4. Ok, pessoal? Mais dois exemplos aqui para a gente continuar. Exemplo 4. Menos 2x ao quadrado mais 4x menos 2. Antes de mais nada, observe que essa equação do segundo grau, todos os coeficientes são divisíveis por 2. Então, eu posso, antes de mais nada, dividir aqui a equação toda por 2 ou por menos 2. Acho que por menos 2 vai ser até melhor, porque aí o nosso coeficiente A vai ficar positivo. Então, se dividirmos toda a equação, todos os termos por menos 2, vamos obter x ao quadrado, menos 2x ao quadrado dividido por menos 2, dá x ao quadrado. Mais 4x dividido por menos 2, menos 2x. E menos 2 dividido por menos 2, vamos obter 1. Então, nós encontramos uma equação do segundo grau equivalente à equação original, só que com os coeficientes reduzidos, os coeficientes menores. Fica melhor para trabalhar. Essa equação do segundo grau tem os coeficientes 1, A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 1. Então, calculando o delta, fórmula do delta, sempre escrevendo a fórmula do delta para você memorizar ela. B ao quadrado, o B é menos 2, então vamos ter menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. Na outra linha, delta vai ser igual a 4 menos 4. 4 menos 4 dá zero. Então, chegamos aqui numa equação de segundo grau, onde o delta é zero. Toda vez que isso acontece, o discriminante é zero, dizemos que as raízes são reais, as raízes dessa equação são reais e iguais. Calculando, então, utilizando a fórmula de Bhaskara, para resolver essa equação de segundo grau, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a menos b, vamos ter menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de zero, que foi o valor encontrado no delta, dividido por 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a 2, mais ou menos zero, dividido por 2. A partir daqui, vamos ter duas raízes, o x1 e o x2. Quem vai ser o x1? 2 mais 0 dividido por 2. 2 mais 0, 2. 2 dividido por 2, 1.
Quem vai ser o x2? 2 menos 0 dividido por 2. 2 menos 0, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, chegamos à conclusão que nós já tínhamos, né? Nós já sabíamos disso quando a gente calculou o delta lá em cima. As raízes, elas são reais e iguais. Conjunto solução, então, dessa equação do segundo grau, um conjunto solução que tem um único elemento, só o elemento 1. Próximo exemplo, exemplo 5. No exemplo 5, 2x ao quadrado menos 4x mais 3. Nossa equação, então, tem os seguintes coeficientes. Coeficiente A, 2. Coeficiente B, menos 4. Coeficiente C, 3. Vamos calcular o delta? Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3. Menos 4 ao quadrado dá 16. E olha que interessante, 4 vezes 2 vezes 3, isso vai dar menos 24. Aqui, 16 menos 24, isso dá menos 8. Observe, pessoal, que nesse caso, o delta deu negativo, menos 8 é menor que zero. Isso significa que as raízes, elas não são reais. Ou seja, essa equação do segundo grau aqui que nós temos no exemplo 5, ela não possui raízes reais. Então, a equação não tem raízes reais. Quando a equação não tem raízes reais, dizemos que o conjunto solução é um conjunto vazio. Ou seja, não existe nenhum número real que satisfaça essa igualdade aqui. Ok, pessoal? Então, tá aí as equações do segundo grau completas. É só pegar as listas de exercício agora e resolver. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço, até a próxima aula.